Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala, meu aluno, fala imparável do Objetivo Concursos, professor José na área, o seu professor de legislação de trânsito, dando continuidade aos nossos estudos sobre resoluções do CONTRAN. Então, a gente vai estudar agora, né, o Manual Brasileiro de Fiscalização para o seu concurso da AMC, que é a Resolução 985. A banca, nesse quesito, ela foi uma mãe, né, porque esse Manual Brasileiro de Fiscalização, o nome já está dizendo, é um manual, meu amigo. É muito, muito grande. Eu tenho diversas fichas. E aí ela cobrou apenas a parte geral. A gente vai ver aqui que essa parte geral vai falar na fiscalização como um todo, né? Algumas informações se repetem, o que a gente já estuda no próprio Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503, mas outras não, e aí você precisa ficar ciente dessas situações. Então, a gente vai estudar só a parte geral, beleza? Eu tenho a Resolução 985, que vai regulamentar, 2022, né? Que vai regulamentar esse manual, e do manual, que eu tenho várias fichas, infinitas fichas aí, ela pediu apenas a parte geral, a banca, né? Então, a gente vai estudar só a parte geral. Sobre essa parte geral, eu dividi em dois blocos para ficar melhor, né? Porque eu tenho muitas informações. Então, assim, nos dois blocos vai dar para eu estar trabalhando contigo esses dispositivos mais importantes e que possivelmente a banca vai abordar na sua prova. Show? Então vamos lá, que aqui tem muita informação para a gente, beleza? Então nós temos aqui a Resolução 985 de 2022, a parte 1, e no caso é o Manual Brasileiro de Fiscalização, e a gente vai estudar, conforme a banca pediu, apenas a parte geral. Show? Apenas a parte geral. Então, sou o professor José Santos, esse é o Objetivo Concursos, então mãos à obra. Primeira coisa que nós temos é o conceito de segurança viária, tá bom? O conceito de segurança viária, ele até caiu no concurso, eu acho que foi da Guarda Municipal de Fortaleza, certo? Ou então foi Maracanaú, eu acho que foi Agente de Trânsito de Maracanaú, foi. Caiu o conceito de segurança viária, né? Que está previsto aqui nesse manual, beleza? Então a segurança viária ela só pode ser alcançada por meio de 3 pilares. A banca cobrou os 3 pilares: né? Educação, engenharia e esforço legal. É o famoso 3E, beleza? Então a segurança viária ela só é alcançada por meio aí desses 3 pilares: educação, engenharia e também esforço legal. Show? A gente vai ver aqui quem é o agente da autoridade de trânsito. Vocês serão agentes da autoridade de trânsito, certo? A gente já viu que a autoridade de trânsito é o pica das galáxias. A autoridade de trânsito é o pica das galáxias. É o dirigente, o órgão máximo, né, executivo. Então, o agente da autoridade é a orelha seca, é o mero mortal, é o agente de trânsito, beleza? Então, o agente da autoridade de trânsito competente para realizar a fiscalização
deve se enquadrar em uma das seguintes categorias: com atuação isolada ou cumulativa, não bastando mera designação mediante portaria ou ato administrativo. Então, o agente de trânsito dos órgãos ou entidade executiva de trânsito rodoviário é agente da autoridade. Policiais rodoviários federais é agente da autoridade. Policiais militares do serviço ativo, quando firmado convênio, também é agente da autoridade de trânsito, certo? Guardas municipais, na conformidade do inciso 6, artigo 5º da Lei 13.022, de 8 de agosto de 2014, também são considerados aí agentes da autoridade de trânsito. Agentes dos órgãos policiais da Câmara dos Deputados do Senado Federal, quando firmado convênio com o órgão ou entidade executiva de trânsito, né? Entidade de trânsito com circunscrição sobre a via, também é considerado aí agente da autoridade de trânsito. Por que isso é importante, pessoal? A gente estuda um capítulo no CTB, que é o capítulo 16, que versa sobre penalidades. Lá a gente vê que quem pode aplicar penalidade é a autoridade de trânsito. A autoridade de trânsito é uma coisa, agente da autoridade é outra. Então você vai lembrar, a autoridade de trânsito é o pica das galáxias. Agente da autoridade é o mero mortal, é a orelha seca, né? Ele não pode aplicar penalidade, só pode aplicar medida administrativa. Então todas essas autoridades que eu citei aqui são agentes da autoridade. O agente de trânsito, o policial rodoviário federal, o policial militar com convênio, certo? O guarda municipal, o policial da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com convênio firmado. Eles também são, tá bom? Show! E aí, para que possa exercer suas atribuições, o agente da autoridade de trânsito deverá estar devidamente o quê? Uniformizado, conforme o padrão da instituição e no regular exercício de suas funções. Beleza? Então, para o agente da autoridade de trânsito exercer as suas funções, né, poder fiscalizar, poder autuar, tem que estar fardado e no exercício das funções. O cara está de folga, de short, com a Heineken na mão. Aí ele não pode estar abordando, fazendo certos tipos de abordagens. Beleza? Nesse caso, ele não é agente da autoridade de trânsito. Todo veículo utilizado na fiscalização de trânsito deverá estar caracterizado, né, na forma disciplinada definida pelo órgão ou entidade. Então ele tem que estar uniformizado, a viatura tem que estar caracterizada, plotada, né, com giroflex e tudo mais, emblemas da instituição. O agente da autoridade de trânsito deve priorizar suas ações no sentido de coibir práticas das infrações de trânsito, devendo tratar todos com urbanidade e respeito, sem contudo omitir-se das providências que a lei determina. Então, pessoal, você tem que agir com urbanidade e com respeito. Mas urbanidade e respeito não é ser bonzinho e deixar a pessoa continuar sem, por exemplo, não ter habilitação, sem, por exemplo, ter o capacete. Isso não é agir com urbanidade e respeito. Você tem que coibir, você tem que impedir que a pessoa continue cometendo aquela infração de trânsito. Show? Tranquilidade total? Agora a gente vem aqui sobre infrações de trânsito. Professor, o que é infração de trânsito? A gente estuda a parte das infrações aonde? No capítulo 15 do Código de Trânsito Brasileiro, certo? Constitui infração de trânsito a inobservância a qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro ou legislação complementar. Então, a infração de trânsito é uma inobservância, certo? A infração de trânsito é uma inobservância. É eu deixar, enquanto condutor, por exemplo, de fazer uso do capacete, que é um equipamento obrigatório, né? Eu, enquanto condutor de veículo, não possuir habilitação, não ser habilitado para aquilo e conduzir um veículo. Então isso é eu fazer uma inobservância, eu não observar um regramento que tem no Código de Trânsito Brasileiro. Então infração é isso, é um desrespeito, é uma inobservância, tá certo? As infrações classificam-se de acordo com a sua gravidade em 4 categorias, computadas ainda com os seguintes números e pontos. Vamos lá. Eu acho que isso eu até te mostrei já, né, no capítulo 15. Nós temos que a infração pode ser de natureza leve, média, grave e gravíssima. A média computa 3 pontos, ou melhor, a leve computa 3, a média 4, a grave 5 e a gravíssima 7 pontos, né? Então, por exemplo, o cara cometeu 2 infrações gravíssimas, somou quantos pontos? 14, né? Porque 7 mais 7 são 14. Tranquilidade, pessoal? Show de bola? Então, continuemos aí, né?
Olha só, eu vou ter aqui algumas situações que não serão computados os pontos das seguintes infrações. Então, existem algumas infrações que eu não vou pontuar. Nós vimos aqui o seguinte, a infração gravíssima computa 7, a leve computa 3. Só que eu vou ter algumas infrações que eu não vou ter o cômputo de pontos. E eu vou te mostrar todas elas aqui para se cair alguma na sua prova, tá bom? Então, por exemplo, a infração praticada por passageiro, usuário do serviço de transporte rodoviário de passageiros em viagens de longa distância, transitando em rodovias com a utilização de ônibus, em linhas regulares intermunicipais, interestaduais, internacionais e aquelas em viagem de longa distância por fretamento de turismo ou qualquer outra modalidade, excluídas as situações regulamentadas pelo CONTRAN, quanto, olha só, quanto ao uso do cinto de segurança, conforme o artigo 65 do CTB. Então, por exemplo, o passageiro do Guanabara está sem fazer uso do cinto. Aí eu não vou computar, né? Aqui é uma infração grave. Eu não vou computar pontuação aí nesse caso. E também as infrações previstas no seguinte dispositivo. Dirigir veículo sem possuir carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor. Não vou computar nenhum tipo de ponto. Eu sei que a pessoa conduzir um veículo sem possuir habilitação é infração de natureza gravíssima. Mas como é que eu vou pontuar, certo? 7 pontos por infração gravíssima, por alguém estar conduzindo o veículo sem habilitação, se ele não tem habilitação, onde é que eu vou pontuar? Então não tem como. Então é um tipo de infração que é infração, mas eu não vou computar pontos nesse caso. Tá certo? Beleza. Olha só, a do artigo 221, portar no veículo placas de identificação em desacordo com as especificações e modelos, também não vou computar. Conduzir veículo com a cor característica alterada, não vou computar ponto. Conduzir veículo de carga com falta de inscrição de tara e demais inscrições previstas nesse código. Não é a tara que você pensou aí não, certo? Tara, pessoal, é peso, certo? O veículo ele vai ter alguns tipos de informações e inscrições, como por exemplo, tara, né, a questão da lotação e por aí vai. Então, se está com a falta dela, né, aí também eu não vou computar ponto. Se eu conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório, sem portar os documentos obrigatórios, vai ser uma infração de natureza leve. Eu não vou aí pontuar, certo? Se eu deixar de efetuar o registro do veículo no prazo de 30 dias, junto ao órgão executivo de trânsito, ocorridas as hipóteses previstas no artigo 123, deixar de efetuar o registro do veículo no prazo de 30, também não vou pontuar. Deixar o responsável de promover a baixa do registro, né, do veículo irrecuperável definitivamente desmontado, também não vou. Deixar de atualizar o cadastro do registro de veículo de habilitação do condutor, não vou pontuar ponto. Também não vou pontuar nas puníveis de forma específica com o direito de dirigir, né, suspensão. O cara já teve a suspensão do direito de dirigir, então não vou pontuar ponto. Já está suspenso já, não tem onde botar, né? E os relacionados à pessoa física ou jurídica expressamente mencionadas no CTB. Tá bom? Responsabilidade pela infração, vou até passar um pouco mais rápido, porque isso aqui a gente já estuda no próprio Código de Trânsito Brasileiro, é mais uma revisão. Quando é que o proprietário vai ser o responsável? Aquelas infrações relacionadas à prévia regularização. Documentos, né? O documento está atrasado, pneu careca, certo? Relaciona a prévia regularização. É atribuída ao proprietário. Quando é que o condutor vai ser responsável? Pelos atos praticados na direção do veículo. Então, se o condutor pega o veículo, né? O cara pega o veículo do colega, sai por aí, faz uma ultrapassagem irregular, é atos praticados na direção do veículo. O condutor é que vai ser responsável por essa infração, beleza? Quando é que o embarcador, que é o dono da carga, vai responder pela infração? O embarcador é responsável, olha só, transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou no peso bruto total, se ele simultaneamente for o único remetente da carga e o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for inferior ao aferido, tá bom? Então, o embarcador, pessoal, ele vai ser o quê? O embarcador é o dono da carga, é o dono da mercadoria, tá bom? Então, nesse caso aí, se ele é o único remetente da carga e tiver excesso de peso, né, no eixo ou no PBT, o único remetente da carga e o valor declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for inferior ao aferido, ele vai ser o responsável. Show? Belezinha?
Quando é que o proprietário e o condutor vão responder? Eles vão responder pela infração solidária, né? Então, se os dois tiver culpa na infração, eles vão responder, certo? Os dois. Quando é que o transportador e o embarcador vão responder juntos? Quando o peso houver excesso de peso bruto total e o peso declarado na nota fiscal fatura manifesto for superior ao limite legal. Então, o que é que acontece? O cara vai transportar, por exemplo, cimento. O cara vai transportar cimento. E aí, ele declara na nota... E o veículo só pode transportar 30 toneladas, por exemplo. Ele declara na nota fiscal 40 toneladas. Então, nesse caso aí, o limite estabelecido na nota fiscal é superior ao permitido. Se ele só permite 30, como é que eu coloquei 40, por exemplo? Né? Então, nesse caso aí, os dois vão ser responsáveis. Tá bom? Quem mais vai ser responsável pela infração? Pessoa física ou jurídica expressamente mencionada no CTB é responsável por infração de trânsito não vinculada ao veículo ou à sua condução. Tá? Expressamente mencionado no CTB, devendo ser atendida regularmente regulamentação específica para a lavratura do auto de infração de trânsito e consequente sanção. Ou a autuação, professor, que a autuação é um ato administrativo vinculado, né, da lei, na forma da lei, da autoridade de trânsito e seus agentes quando constatado cometimento de infração. E aí vai ser realizado por meio do auto de infração, tá bom? Então, a autuação é um ato administrativo vinculado. O cara tem que autuar. Se tiver uma inobservância, tem que autuar. E essa autuação vai ser formalizada através do auto de infração de trânsito, que a gente já viu lá no CTB também. Certo? Olha só. Quando a configuração de uma infração depender da existência de sinalização específica, esta deverá, né, revelar-se suficiente e corretamente implantada de forma legível e visível. Caso contrário, o agente não deverá lavrar o AIT. Então, pessoal, se a sinalização tiver caída, né, tiver instalada errada, eu não posso gerar um auto de infração por conta disso. O cara não pode ser responsabilizado se a sinalização ela estava errada. Eu tenho aqui nesse item que é vedada a lavratura do auto de infração por solicitação de terceiro, né, excetuando o caso em que o órgão ou entidade de trânsito realiza a operação que fiscalize trânsito, em que um agente de trânsito constate a infração e informe o outro esteja na operação, devendo tal informação constar no campo da observação. Então, eu não posso terceirizar o auto de infração. Ei, fulano, presta bem para mim. Não. Agora, se eu estou na fiscalização, tem outro colega comigo fiscalizando, aí se eu percebi, eu posso pedir para ele fazer, mas outra hipótese eu não posso. Show? Que é mais leitura mesmo. O agente da autoridade de trânsito, né, ele só poderá registrar uma infração por auto e no caso da constatação de infrações simultâneas, em que os códigos infracionais possuem a mesma raiz, ou seja, os 3 primeiros dígitos são os mesmos, vai considerar apenas uma infração. Beleza? Então, se forem infrações simultâneas ao mesmo tempo e possuírem a mesma raiz das infrações, eu vou gerar apenas, né, considerar apenas uma infração. Por exemplo, o condutor e o passageiro sem usar o cinto de segurança. Lavrar somente o auto de infração com o código. Aí cada infração vai ter o código, vocês vão ter acesso a isso quando forem agente de trânsito. Por exemplo, 518-51. O código de deixar de usar o cinto possui a mesma raiz, são os 3 primeiros dígitos aqui. Então, vai ser apenas uma infração, e aí ele vai descrever no campo observações a situação constatada, condutor e passageiro sem usar o cinto de segurança. Beleza? Também deverá ser registrado um único AIT, certo? Diversas condutas que caracterizam a mesma infração. Então, se vai ser só uma infração, eu vou gerar só um AIT. Exemplo, falta de roda sobressalente, que é, por exemplo, o STEP, e falta de dispositivo de sinalização luminosa ou refletora de emergência, que é o triângulo de sinalização. Haverá somente o auto de infração com o código 66371 e descrever no campo observações os equipamentos faltantes. O veículo não possuía roda sobressalente e o triângulo de sinalização porque possuem a mesma raiz. Então, se possuir a mesma raiz, considera apenas uma infração. Beleza? Só que eu digo, né, aqui no caso, condutor e passageiro sem usar o cinto, eu vou ter que colocar na observação que os dois estavam sem fazer uso do cinto. Tá bom? E aí, nós temos aqui uma questãozinha bacana que vai dizer o seguinte. A respeito da resolução do CONTRAN que aprova o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, julgue as assertivas e marque a errada, ou seja, a incorreta. Vamos lá, letra A. A segurança viária só pode ser alcançada por meio de 3 pilares complementares: educação, engenharia e esforço legal.
E aí? Tá show de bola? Tá correto isso aí? Aqui está correto, tá bom? A fiscalização de trânsito, parte integrante do esforço legal, conjugada com as ações de operação de trânsito, de engenharia de tráfego e de educação para o trânsito, é uma ferramenta de suma importância na busca de convivência pacífica entre os usuários das vias. Show de bola, pessoal. Textinho bonito desse aí, não tem como estar errado não. Para que possa exercer suas atribuições, o agente da autoridade de trânsito deverá estar devidamente uniformizado, conforme o padrão da instituição e no regular exercício de suas funções. Show de bola. E lembrar também que a viatura ela tem que estar o quê? Caracterizada. Então a incorreta vai ser a letra D. Bora procurar o erro. Ao proprietário caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo. Não é ao proprietário. Atos, vamos lá, praticado na direção do veículo, vou colocar o bizuzinho aqui, ó. Proprietário, condutor, certo? Pessoal, ao proprietário vai ser o quê? Prévia, infrações relacionadas à prévia regularização. E ao condutor vai ser responsabilizado pelos atos praticados, certo? Na direção do veículo. Então, atos praticados na direção do veículo vão ser de responsabilidade do condutor. Então, a letra D vai estar incorreta porque diz que é o proprietário, quando na verdade é o condutor. Beleza? Então, você tem que levar para a sua prova o seguinte. Atos praticados na direção do veículo, uma ultrapassagem regular, por exemplo, conduzir o veículo, ó, chapado. Nesse caso, é um ato praticado na direção. Quem é responsável? O condutor. Proprietário, prévia regularização. Documento atrasado, pneu careca, algum tipo de dispositivo de sinalização inoperante, certo? Basicamente isso aí. Show de bola, né? Então, a gente finaliza, certo? A nossa primeira parte aqui da resolução 985. E aguardo no próximo bloco para a gente finalizar ela. Tamo junto, rumo à aprovação. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para a sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!